Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 22 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, agora com novo nome, A Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa. E veja as aulas, nos acompanhe e também se inscreva lá para nos ajudar. Se inscrever é clicar na palavra inscreva-se. Eu estou muito feliz que você está acompanhando o curso. Já somos mais de 50 inscritos no canal. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito bem. Aula de número 23 agora. Chegamos no ano 410 depois de Cristo. E se deu o início do fim do Império Romano no Ocidente, né? Onde hoje é a Europa. Agora, lá no Oriente Médio, o Império Romano durou mais cerca de 1000 anos. E lá tinha o nome de Império Bizantino, em Bizâncio, né? E ele se deu ao fim só em 1453, com a invasão dos turcos otomânicos, lá no Oriente, né? Bem, o que eu vou dizer agora, talvez você não saiba, mas de 400 a 461 depois de Cristo, houve um bispo que tornou-se papa. Foi Leão I. Ele foi fundamental para a consolidação do catolicismo romano e também para fortalecer a autoridade dos papas por toda a história. Veja só, Leão I, ele pegou um texto que está no livro de Mateus, capítulo 16, o verso 18 e 19. Vamos ler lá o que viu Leão. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então este Papa Leão I, ele disse que Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus. E também este Pedro seria a pedra a ser edificada a igreja do Senhor sobre ele. Então Leão I creu Pedro ter sido o bispo de Roma e primeiro papa da história. E depois a sucessão apostólica foi passando de bispo a bispo, né, que seria nomeados papas por toda a história. E isso nós podemos ver até hoje, né, que os papas estão passando de geração em geração desde o primeiro. Imagina então o tamanho e a autoridade dos papas, tendo tido Pedro como o primeiro, né? E ele ter sido também a pedra principal da igreja. Agora, se nós olharmos o contexto da palavra de Deus, não é bem isso que Jesus quis dizer, né? Primeiro, hoje, através de Jesus, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao trono de Deus. Agora, com relação às chaves do reino, não foi só a Pedro que foi dado
esta autoridade de entrar, né? Mas agora a todos nós que recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, temos o que seria uma chave, né? Mas, na verdade, ela quer dizer que, através de Jesus, podemos entrar no reino dos céus e lá estarmos por toda a eternidade. Aleluia. Quer dizer, o Senhor Jesus, pelo seu sangue, deu a nós essa oportunidade de entrarmos ao reino do céu. Não só a Pedro, mas a todos que creem, né? Segundo ponto, com relação a Pedro ser a pedra a ser edificada a igreja, bem, sabemos pela palavra que Jesus é que é a pedra fundamental, a pedra angular e a pedra de esquina. Esse é Jesus. E o próprio Pedro escreveu em uma de suas cartas, em 1 Pedro capítulo 2, Jesus ser a pedra angular. Queridos. Então, meus queridos, por outro lado, Pedro, ele era sim a pedra da igreja, assim como eu e você somos, né? Meu querido amigo e amiga, nós somos pedra da igreja, que começou a ser edificada com Cristo, passou por todos os apóstolos e por toda a história, e eu e você somos outros blocos colocados nesta igreja invisível, até os dias de hoje, o corpo de Cristo, né? A igreja do Senhor. E ela tem sido edificada e será até a volta de Jesus edificada. Aleluias. Por fim, o Papa Leão I e todos que vieram nesse tempo, a própria igreja, né? Era o único mediador da paz nesse reino conturbado de guerras e invasões por toda parte. Em 451 d.C., houve o concílio em Calcedônia e a pauta foi as duas naturezas de Cristo. E eles fecharam a verdade mesmo nesse concílio. Jesus 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas juntas na mesma pessoa, mas não misturada. Nós chamamos isso na teologia, queridos, de união hipostática. Nós vemos na Bíblia claramente as duas naturezas de Cristo. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, deu a ordem ao mar e ao vento, e eles o obedeceram. Ele também teve fome e sede e sono como qualquer ser humano. Queridos, Jesus, Deus, homem. Aleluias. Em 553 d.C., outro concílio, Constantinopla II, e foi reafirmado o concílio de Calcedônia, das naturezas de Cristo. Em 680 d.C., outro concílio em Constantinopla, o terceiro. Esses concílios, nós já dissemos em aulas passadas, eles se organizavam entre as lideranças cristãs por toda a parte, em um lugar, no intuito de acertar dúvidas doutrinárias e combater as heresias que vinham se levantando. E teve várias, nesse concílio mesmo, eles combateram a heresia dos nestorianos, os monofisitas e também os gnósticos, que sempre se levantavam contra a verdade de Deus. Então, a partir de 410 d.C., muitas foram as invasões bárbaras do Império Romano Ocidental, onde hoje é a Europa, como disse, né?
No ano 476 depois de Cristo, os bárbaros tomam a cidade de Roma. E o último imperador romano foi Rômulo Augusto. Neste ano, nós vemos até na história geral que chegou ao fim a Idade Antiga e iniciou a Idade Média, ou a Era das Trevas. E se deu ao fim o Império Romano no Ocidente. Mas ainda permaneceu por séculos alguns resíduos, né, do que era o Império Romano. Se você vê, até hoje tem esses resíduos, né? Continue vendo a aula que você vai ver por que a Idade Média se deu como a Era das Trevas. Começou-se, então, bem lentamente, reunir-se grupos de bárbaros. Você já deve ter ouvido na escola falar sobre os feudos, os feudalismo. Você já viu na escola? Então, esses feudos começaram a se reunir e surgiu aos poucos os países da Europa. Ah, amigos, havia um líder que buscava unir e liderar esses grupos bárbaros. Quem era? É o Papa, né? É claro, a Igreja Católica Romana. E ela permaneceu liderando após a queda do Império Romano, né? Agora, lá no Oriente, como já disse, permaneceu o Império Romano, como disse, né? Como Império Bizâncio. Agora, as relações do Império no Oriente com o Ocidente eram péssimas, as relações entre os dois, né? E a autoridade lá no Oriente era do imperador, a autoridade, e não do líder, do bispo, né? E aí, agora eu vou dizer que lá no Oriente mesmo, precisamente na Arábia Saudita, em Meca, no ano 570 depois de Cristo, nasceu um dos piores inimigos dos cristãos e dos judeus de toda a história. Seu nome, Maomé. E ele trouxe o islamismo, um terror para todos. Eu vou contar só um pouco do Islã, porque eles não são cristãos, viu? Maomé, aos 40 anos, ele teve a sua primeira visão. Disse ele ter visto o anjo Gabriel, que lhe trouxe uma nova revelação para o mundo. Bem, a Bíblia diz que ainda que um anjo venha trazer um novo evangelho, considere-o como anátema. Ou seja, não é para a gente aceitar e receber, ainda que seja um anjo. Porque o único e verdadeiro evangelho é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, no início, Maomé não foi bem aceito. Agora, quando ele se muda para Medina em 622 depois de Cristo, tudo mudou para ele. Maomé tornou-se o grande líder religioso, político e militar daquela região. E também ele se considerava como o último profeta de Abraão. O calendário do islamismo começou a ser contado nesta data, 622 depois de Cristo. Entre 635 a 711, Maomé e seus discípulos, né? Eles impõem essa seita do Islã na base da espada em grande parte das cidades, as principais cidades do Oriente. E eles chegaram até a Espanha, imagina.
E aí, quando parecia que eles iam tomar todo o mundo, e aí houve uma batalha em Tours, no dia 10 de outubro de 732 depois de Cristo. E aí foi contido o avanço do Islã no Ocidente, né? Porque no Oriente eles já tinham tomado grande parte da região. E eles queriam tomar era o mundo inteiro, né? Mas, graças a Deus, eles foram barrados nessa batalha. Bem, Jerusalém, logicamente, foi conquistada por essa seita islã, né? Olha, e Jesus já tinha profetizado isso, viu? Vamos ver lá em Lucas 21, verso 24. Veja só o que Jesus falou. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então nós podemos ver aí, né, que os gentios tomaram a cidade de Jerusalém, local sagrado para os judeus, também para os cristãos, né, onde lá Abraão fez a oferta. E permaneceu e permanece até hoje, pisada pelos gentios. Mas o tempo deles está por cumprir-se, viu? Muito em breve. Aleluia, quando Jesus voltar. Lá na Terra Santa, onde Abraão fez a oferta, onde foi construído o templo do Senhor, o islamismo construiu em 691 depois de Cristo uma grande mesquita. Eles construíram, né? E ela se chama Domo da Rocha. Aquele da cúpula dourada até hoje está lá, o templo do Islã, no coração de Jerusalém. Ainda no Oriente, também na África, as igrejas cristãs, sem raiz nenhuma com a católica romana, eles seguiram os seus trabalhos de evangelismo. Olha só, os persas levam o evangelho até a China, lugar muito complicado, onde ora crescia, ora era extinto os cristãos. Na Índia, desde o apóstolo Tomé, que evangelizou aquela nação, ela foi sufocada com muitas seitas, né, heresias que haviam, e há até hoje, né, naquela região. A igreja sempre sofreu naquela região. No Egito, tem uma forte igreja cristã em Alexandria, mas também muito perseguida pelo Islã. No Sudão, ela cresceu e depois morreu, a igreja do Senhor, devido às perseguições, né? Agora, na Etiópia, ela segue forte e firme até os dias de hoje, hein? E ela nunca teve contato algum com a Igreja Católica Romana e nem com os protestantes, né, claro. Mas ela seguiu firme a doutrina de Jesus e dos apóstolos, a palavra de Deus. Os remanescentes, né? Em 787 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia II, e foi validado os ícones, ou seja, as imagens de esculturas dentro da igreja. Conclusão, foi validado que os ícones da Igreja Católica Romana se juntava com a palavra escrita e com a tradição, tudo considerado pela Igreja Romana. Esse concílio foi organizado por um grupo cristão, porque alguns deles não estavam concordando com esses ícones na igreja. O nome deles era iconoclastas. E esse povo, eles quebravam as imagens quando viam nas igrejas.
mas eles foram obrigados a se calarem. Agora, no ano 800 depois de Cristo, o próprio Papa Leão III coroou um novo imperador no que um dia foi o Império Romano. Seu nome, Carlos Magno. E o império foi nomeado de Santo Império Romano. Este Magno até conseguiu conter as terríveis revoltas das tribos bárbaras. Mas, passado o tempo, após a morte do imperador Carlos Magno, o que já não estava tão bom piorou muito. E você verá agora por que esse período foi conhecido como a Idade das Trevas. Olha só, dentro da igreja, uma horrível crise houve. Houve momentos que tinha 2 papas, 3 papas até teve ao mesmo tempo, veja só. Teve um papa que manda desenterrar um papa morto e o coloca num trono para julgar ele. Imagina que coisa absurda. Teve um outro papa que mandou matar um adversário, alguém que estava incomodando ele. Teve um papa que teve várias amantes também. O nome dele era Sérgio III. E uma dessas amantes que ele teve tinha uma filha. E o papa ficava ora com a mãe e ora com a filha. E ele teve vários filhos. E desse relacionamento com a filha, ele teve um filho. E esse filho dele virou o papa também. O nome dele foi João VI. Teve outros papas também, João VII, que mandava cegar alguns papas. Outros sacerdotes ele mandou castrar. Veja só que absurdo. Teve outros papas que foram acusados de estupros e outros foram pegos no ato de adultério. Nossa, que absurdo. E foram mortos por isso, né? Pegos em flagrante, fazendo essas coisas terríveis. Teve outros papas, João XVI, Bonifácio VIII, eles foram envenenados. Veja que problema que teve a igreja, né? Na doutrina da igreja também surgiu costumes não praticados no passado, como a adoração a ícones, a exaltação de Maria e também de outros santos fiéis, né? A venda das indulgências, que também foi surgindo e fortalecendo cada vez mais, né? Essas indulgências seria entrega de ofertas em troca de saída de almas de mortos do purgatório. E esse purgatório seria um local de prisão de mortos que não foram fiéis em vidas. E lá eles ficavam aguardando uma oportunidade para irem para o céu. Veja, nada a ver isso, né? Mais à frente, os protestantes, os reformadores, não adotaram essas práticas, porque eles não encontraram isso na Bíblia como doutrina, né? Bem, na verdade, elas estão na tradição romana, mas não constam na palavra de Deus nada disso, né? Outro fato triste nesta época foi com a Bíblia, que ela esteve presa nas mãos de alguns dos sacerdotes somente, e o povo não tinha acesso à Bíblia. E outra coisa, era proibida a tradução da palavra de Deus para a língua local, justamente para que não pudessem ler, né? Somente na língua latim. Quem não conhecia a língua
latim, não entendia a Bíblia e também não entendia os cultos, as reuniões das igrejas, porque era tudo falado em latim. Isso se arrastou por séculos. Até em meados do século XX, haviam igrejas que realizavam as suas reuniões na língua latim. Imagina, aqui no Brasil mesmo. Veja só. Aí outro problema que havia. Veja só que coisa terrível eram os problemas sociais da região lá. O povo era constituído de soldados, monges, sacerdotes, os senhores feudais e os camponeses, os servos, né? Esse era o povo daquela época. E grande parte dos povos pobres eram analfabetos. Não havia escolas bíblicas para que o povo conhecesse a palavra. A pobreza era grande, muitos doentes e desnutridos. Muitos, para você ter uma ideia, eles se tornavam escravos dos senhores feudais, que eram os fazendeiros ricos da época, né? Eram esses feudais aí. Eles eram exploradores, eles maltratavam os pobres camponeses. Olha só que coisa terrível eles faziam com as meninas. Muitas com 20 anos já tinham até 5 filhos nessa época. Elas eram tidas como objeto dos senhores feudais. Pra você ter uma ideia, a média de vida nessa época era de 35 anos. Por causa da escassez de comida, de água, né, a fome. Veja por que a Idade das Trevas. Brigas e mortes eram constantes entre os feudos. Tantos os problemas dentro e fora da igreja, entre os anos 1000 e 1200 depois de Cristo, outros grupos de cristãos se desligaram dos católicos romanos, né? Algumas eram seitas, né, que se desligaram, como os albigenses, os cátaros, né? E aí grandes confusões dentro e fora da igreja surgiu. Agora, no ano 1054 depois de Cristo, se deu o grande cisma. Nós já vimos que em 476 depois de Cristo se deu o fim do Império Romano no Ocidente, onde hoje é a Europa. Agora, no Oriente Médio, permaneceu tanto o Império como a Igreja, né? Mas já há muitos séculos ela não tinha boa relação com a Igreja Romana do Ocidente, a do Oriente, né? E quais os problemas que haviam entre as duas? Primeiro, haviam divergências para saber, eles queriam ter a cidade mais importante. Lá no Ocidente era Roma que queria ser mais importante. No Oriente, Constantinopla queria ser mais importante. Segunda divergência era a língua. No Ocidente, a língua latim. E no Oriente, era o grego que se falava. Terceira divergência. O Papa Bento VIII fez alterações no Concílio de Nicéia. E isso não agradou nem um pouco a Igreja do Oriente, né? O quarto, a divergência. Haviam várias divergências doutrinárias e teológicas entre as duas igrejas. E por fim, em 1054 depois de Cristo, o Papa manda um cardeal lá no Oriente, Humberto, para falar com o bispo de lá, né? O nome dele era Miguel Celulari. Então tentaram se entender, mas na verdade discutiram. E um excomungou o outro. Excomungar significa que o indivíduo ou a igreja foi expulso da comunhão, da cobertura e da aliança com a outra igreja. Conclusão, houve a ruptura total entre a Igreja Católica
Romana e a Igreja Católica, Apostólica, Ortodoxa do Oriente. Se dividiram as duas. E essa Igreja Ortodoxa do Oriente, ela se manteve e cresceu durante os séculos, principalmente na Rússia. E até hoje existem igrejas por toda a parte. No Brasil tem muitas ortodoxas russas. Mas esta igreja ortodoxa, ela deixou a cobertura do Papa de Roma. Mas os costumes romanos e muitas das doutrinas, eles praticam dentro dos seus cultos ortodoxos. Muito bem, meus queridos. Nós vamos dar uma parada aqui neste momento onde houve o grande cisma da Igreja Católica Romana e do Oriente. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas estaremos juntos, se Deus permitir, na próxima semana. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.